Vocês podem sentar. Não tem mais Covid, né, irmão? Pode pregar assim direto, né? Com o mesmo microfone. Eu cumprimento meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vocês vão aguentar uma fomezinha aí, amém? Vai ser rapidinho, irmãos, é só 1 hora. É rapidinho que vai passar, tá? Irmãos, eu quero agradecer aqui a oportunidade, a nossa líder de intercessão, a irmã Fátima, pela confiança. Ela não me convidou, na verdade, ela me designou para eu estar aqui, né? E quando a gente é designado, então a gente tem que vir, amém? Glória a Deus, eu estou muito feliz, porque, gente, eu olhei assim, a minha vida de repente passou assim na área, e eu encontrei com uns irmãos muito valorosos aqui. Hoje, os irmãos do 6, que a gente intercedia lá no 6, irmão dos 10, que a gente intercedia lá no 10, os irmãos do 4, que a gente intercedia lá no 4. Glória a Deus, eu fiquei muito, muito feliz, muito, vocês são muito preciosos, todos são, né, mas eu estou fazendo assim, uma deferência hoje, porque Deus me deu a oportunidade de conhecer gente assim, maravilhosa, né, aqui na área, e eu sou muito grata a Deus por conta disso. Glória a Deus. A nossa ministração, senão eu vou começar a chorar aqui, né? A nossa administração são coisas práticas do caráter do intercessor. Esse seminário surgiu no coração da nossa líder, da irmã Fátima, e o objetivo do seminário é instrumentalizar a igreja, ou seja, nos ensinar, né, capacitar a igreja para a gente desenvolver o nosso chamado, que é a intercessão. Você veio aqui ou porque você já é o intercessor, ou porque você quer ser, ou porque você veio curiosamente querer saber o que é intercessão. Intercessão é um tipo de oração. É um tipo de oração que a pastora já falou aqui várias coisas. E a gente vai complementar. Hoje são 2 mulheres, os homens não ficam aborrecidos, amanhã são 2 homens, tá? Que vão ministrar, para ficar 0-0, empate. Para não ter problema, que não tem nada de feminismo nem de machismo, é tudo igual, tá? Então 2 mulheres hoje, amanhã são 2 homens, para vocês não reclamarem. Mas vai ser uma bênção também amanhã, eu creio em nome de Jesus, eu creio dessa forma. Queria falar um monte de coisa, mas não vai dar. Vamos logo entrar na nossa administração, né? Mas eu creio que Deus o objetivo do Senhor é levantar intercessores na nossa área. Além dos que já tem. Irmãos, eu tenho alguma experiênciazinha de intercessão, só uma gotinha no oceano de intercessão. A intercessão é um braço na igreja. Eu costumo dizer, porque eu aprendi com o Senhor isso. A igreja que não intercede, que não evangeliza, ela está para baixo. A igreja precisa interceder. A igreja precisa evangelizar. A igreja precisa contribuir. Nós precisamos. A intercessão é como se fosse um fundamento de uma construção. É a base. Porque o pastor ordenou, coitado, ele vai ficar seco, morrendo, orando pela igreja. Não é só ele e a pastora Ercília. É a igreja para interceder. O intercessor é aquele que primeiro vê o inimigo, é o intercessor. Ele enxerga o inimigo, ele sabe, ele sente. Você já participou de um culto na tua igreja que você chega, mas hoje esse culto está pesado. Hoje esse culto, como a pastora falou, parece que o céu tá de bronze, parece que nada flui, o louvor não flui, a manifestação, aí a gente sai lá da igreja, parece que está pesado. O intercessor, ele é um sujeito oculto. Ele é escondido, não precisa ele estar se mostrando não, que ele é intercessor.
O intercessor é o primeiro que chega na igreja, não é para entrar naquela porta quando o pastor está abrindo o culto aqui, gente. Isso não é ser intercessor, isso é ser criador de problema dentro de uma igreja. O que for para você, recebe. O que não for, você vai passando para trás, que vai cair lá naquele córrego ali do lado, né? E vai embora na água, né? Então, o intercessor é aquele que chega antes. Chega antes, porque o coração dele é assim. Ele dobra o joelho dele. Eu digo que intercessor, sempre quando a gente vai fazer intercessão, e a gente tem com os jovens toda segunda-feira lá no 6, agora da área, eu digo, você pode sentar, ficar em pé, deitado, você pode andar, você pode se jogar no chão, você faz o que você quiser para você falar com Deus. Precisa estar só assembleiando, só de joelho ali com a cara na cadeira. E eu sempre digo, segunda-feira eu falei, a minha irmã Dirce está ali, ela é minha colega de muitos anos, a gente foi intercessora no 6, elas são da quadrangular, essas três aqui. Eu as convidei para elas que estivessem aqui, elas são da quadrangular ali dos franceses. Aí eu digo, a Dirce, ela intercedia assim, ela deita de cara no chão e fica lá, pastora, jogada, parece que morreu. E ela intercede assim, ela se joga no chão e fica lá, entendeu? Então, o intercessor, queridos, ele é o primeiro que chega para interceder pelo culto. É o último que sai. O intercessor não é para estar olhando o que não deve. O intercessor é o braço, é o fundamento da igreja. É claro que eu estou falando, não vai cortar Ismael e dizer, olha, a irmã disse que o fundamento da igreja é a intercessão, não é Jesus. Não vai editar isso aí não, pelo amor de Deus. É o braço que eu estou falando, é o fundamento, o pastor, a liderança da igreja, a igreja precisa desse fundamento, precisa dessa base, precisa desse concreto, precisa. Ah, mas eu vou para a igreja só dia de domingo, dia de terça, não sei de quê, você não ora, você não faz nada. O intercessor, ele não ora por ele mesmo. Só quem intercedia, que eu vi, só quem intercedia por ele mesmo é o pastor Jacó, porque quando ele estava sendo usado por Deus, ele estava muitas vezes intercedendo pela vida dele mesmo, pela família dele. O intercessor não vem aqui para querer orar, olha, Senhor, eu quero isso, eu estou doente, eu vou morrer, eu estou desempregado, eu estou passando fome. Ai, Senhor, meu filho, minha filha. O intercessor se coloca na brecha pela outra pessoa. Ele só vem orar pelas causas das outras pessoas, não a dele. Intercessor não tem medo, não, de levante do diabo, de represália. Não, eu não vou ser intercessor, porque, sabe, intercessor é assim, parece, o inimigo se levanta, o intercessor só vive quebrado, doente, escangalhado, desempregado, devendo. Gente, isso não existe na Bíblia. É o que a pastora já falou aqui, não existe isso. O Senhor está conosco, Ele jamais vai nos dar um chamado, um ministério para você andar todo esculhambado, todo quebrado, se lastimando e morrendo por aí. Isso não existe, porque a gente vai estar negando a palavra de Deus. Intercessor é para estar na brecha pela nação, pelos problemas, pelo espírito de prostituição, pelas drogas, pela doença, tudo. Se coloca lá, sabendo que Deus está com você e que Deus não vai deixar você morrer na batalha. O intercessor é como se fosse um guerreiro, ele está preparado para entrar na batalha. Quando? Sempre, sempre. Preparado para entrar na batalha, entendeu? Preparado ali para pelejar. Quando os irmãos chegam na igreja, irmãos, os intercessores já passaram, já oraram, já profetizaram, já levantaram a mão, já disseram tudo para o Senhor, para o adversário, tudo. A gente só entra no culto e quando a gente entra, que o irmão pega o microfone, a paz do Senhor Jesus, vamos ficar em pé para orar. Aí a gente sente já a glória de Deus. A gente sente a presença de Deus. A gente sente o perdão pelos pecados, a gente sente a misericórdia de Deus. É assim, irmãos. Não é para o intercessor vir só se enfeitar e vir para a igreja rodar para lá e para cá. Isso não é ser intercessor, não. Isso não é ser intercessor.
Intercessor, ele se preocupa com as vidas das outras pessoas. Mas lá o presidente, o ditador lá da Coreia do Norte, se o Espírito Santo lhe levar a orar por ele, você tem que interceder pelo aquele Kim, não sei o que lá. Você tem que se levantar e tem que interceder por ele. Se colocar, eu não gosto do Bolsonaro, mas se o Espírito Santo mandar você interceder por ele, lá onde ele estiver, você vai interceder, porque intercessor, ele não escolhe por quem orar, não. Ele não escolhe, não, pessoal, eu só vou orar aqui pelo meu pastor, interceder por quem o Senhor mandar. Amém? E nós vamos usar 2 versículos somente aqui, irmãos, que agora a gente vai entrar aqui na ministração. 2 versículos, que é Tiago, Mateus e acho que Marcos também. Depois você anota e depois você vê na sua casa. Tiago 5, capítulo 5. Primeiro, o tema é caráter do intercessor. O que é caráter? Caráter é o que eu sou. Cada um tem o seu caráter. Eu tenho o meu caráter, a irmã tem o dela, cada um tem o seu caráter. É o que eu sou, é o que é como eu ajo, né? É o meu procedimento, é como eu sou. Eu sempre digo isso, no oculto, no secreto, quando ninguém está te olhando, né? É como eu sou, é o meu caráter, né? É como eu ajo. Meu caráter é esse, aqui. Como eu sou aqui, em casa, no trabalho, na rua, na igreja, em todo lugar. Isso é caráter, é o que você é mesmo. Mas eu ia trazer um livro aqui, eu acabei esquecendo. Tem um livro do pastor Corte, e eu fiz um curso de intercessão lá no Ministério da Jocum, lá no Paraná. Eu ia trazer para mostrar para vocês, caso vocês se interessassem. O título do livro é A Oração do Justo. A Oração do Justo, e eu tive curiosidade, eu digo, mas eu vou ler o livro. A Diz também tem, eu acho que o Ismael também tem esse livro. A Oração do Justo. Ele diz o seguinte, ele se baseia aqui em Tiago 5,16. Tiago 5,16 nos fala que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Essa é a tradução. A oração do justo muito pode, né? Muito pode. E quando a gente fala a oração do justo muito pode em seus efeitos, e a gente começa a perguntar, como é essa oração? Como é essa oração? Né? Se é a parte B. Como é essa oração do justo que muito pode em seus efeitos? Ou seja, a Bíblia está dizendo que esse tipo de oração é uma oração que você alcança o seu objetivo. Esse tipo de oração é aquele que Deus ouve e responde. Esse tipo de oração que está aqui em Tiago 5,16 é o tipo de oração que você, vê a resposta, você vê o agir de Deus, você vê o Senhor se movimentando em prol de algo que você está falando com Ele, está pedindo. E o que tem nessa diferença? O que é diferente nessa oração? Porque tem oração, irmãos, que a gente ora que não passa do teto. Eu sempre falo, antes de estar orando, eu digo, irmão, isso aqui foi tão xoxo que o Senhor nem ouviu nada, nem passou desse plástico aqui, com essa oração. E como pode ser essa oração que Tiago 5,16 fala? E 5,17 ele vai falando, olha, a oração de Elias, mais para frente. E ele vai dizendo, olha, Elias era um homem, igual a mim e a você, claro, um homem masculino, né? Elias era uma pessoa que era sujeito a todas as paixões desse mundo, era sujeito a tudo. Ele era um homem normal, Elias. Era um homem, e a Bíblia diz no 5,17, olha, era sujeito a tudo. Ele orou para que não chovesse. E não choveu por 3 anos e meio. Gente, que coisa incrível. E depois ele orou para que chovesse. E choveu como ele orou. E a Bíblia diz que Elias era um homem, com sentimentos, com desejo, com emoção, com vontade, com tudo, que nem nós.
O que Elias tinha de diferente? O que Elias tinha diferente? Domingo a gente foi fazer uma intercessão aqui, foi aqui, domingo, nem me lembro, a gente anda em tanto lugar. Eu disse, vamos fazer uma oração inteligente hoje, pelo amor de Deus, igreja. Vamos fazer uma oração inteligente. Oração inteligente é essa de Elias. O que tinha nessa oração dele, que ele orou e o Senhor atendeu? O que tinha em Elias? Né? Tinha algo no caráter de Elias que era diferente. Tinha algo na vida de Elias que era diferente. Eu disse ainda agora que ele era um homem que nem nós, sujeito a tudo. Mas ele tinha algo no caráter dele que fazia mexer, mover o coração de Deus. Para as coisas que ele orava, você vê na Bíblia, ele deixou um discípulo, ele fez 7 milagres, né? O discípulo dele fez 14, o dobro, gente, Eliseu. Olha só. Eu digo, gente, que incrível. O que tinha na oração de Elias? O que tinha nele? Elias, ele atingiu um nível de dependência de Deus. Algo extraordinário. Que Elias, ele conseguia penetrar no mundo espiritual e ser respondido e ser ouvido por Deus. O intercessor tem esse caráter. Ele consegue penetrar no reino espiritual. Ele consegue penetrar, ele consegue ir no coração de Deus. E ele consegue descobrir o que Deus quer para aquele tempo. O que Deus está falando para aquele tempo. Qual é a vontade de Deus para aquele tempo. E é assim que tem que ser o intercessor. O intercessor, ele tem que ter essa percepção, ele tem que ter essa intimidade, ele tem que conseguir penetrar no reino do Espírito e descobrir as coisas espirituais e se materializar aqui no ministério dele, aqui nessa terra. O intercessor precisa ser assim. Nós precisamos penetrar nesse reino espiritual, o reino de Deus, isso é com intimidade. Isso é você ter um coração quebrantado, que a gente vai falar aqui, o coração do intercessor. É assim que o Senhor quer se revelar para nós. Nós na intercessão, as irmãs do 10 estão aqui. Nós da intercessão, a gente faz 7 passos de intercessão. A gente vai fazendo os passos. E o último passo, a gente fica calado. Você vai ficar agora sendo ministrado pelo Espírito Santo. O que Ele quer nessa noite que nós façamos hoje aqui para interceder? Não é eu chegar lá de casa, olha, ore pelo meu cachorro, ore pelo meu vizinho, ore não sei o quê. Não é isso, intercessão não é isso, gente. Intercessão é você ir com Deus no coração. Deus, o que tu queres para esse tempo? Deus, o que tu tem para esse tempo, Deus? O que o Senhor quer que eu faça, Deus? O Senhor quer que eu interceda hoje, porque o Senhor quer o quê? Quer só que eu louve a Ti? Às vezes o Senhor quer que a gente fique louvando com Ele, só deitado, jogado, de cara no chão. O Senhor quer o quê, Deus? Qual é a tua vontade, Deus? Não é você chegar aqui pedindo, minha mãe está doente, meu pai. Isso você ora lá na sua casa, lá na sua célula. Mas o intercessor é muito mais, é muito além. O intercessor tem que ser, que nem Ezequiel 33, acho que é verso 9, 11. Comparado ao quê? A um atalaia. Tem algumas traduções que diz que é atalaia, outro diz que é vigia. O que é o atalaia? Vocês já foram evangelizar lá na penitenciária, visitar preso? A penitenciária tem uma casinha lá em cima, né? Não é aquela lá de baixo que a gente entra, é lá em cima. Aquilo é uma torre de vigia. Ou é uma vigília lá. Lá ficam os soldados, lá eles ficam mudando de turno. Lá de noite, de madrugada, é direto, é 24 horas. Aquele cara que está lá em cima, ele fica só vigiando quando o inimigo vem.
quando os outros assaltantes vêm para resgatar preso, para invadir, jogar bomba, entregar celular para preso, fazer tudo. Ele, o intercessor, é aquele cara que está lá em cima, naquela torre. O intercessor está lá. Ele está vigiando o tempo todinho. Ele está vigiando. Quando o inimigo quer atacar a igreja do Senhor, quando quer atacar, e ele é o que aponta ali, é o que aponta. Ele é o que aponta. Uma vez a gente estava no 10, intercedendo, e eu tive um sonho, fui para casa e tive um sonho. Uns tratores revolvendo assim a terra do 10 todinho, revolvendo. E quando o trator ia mexendo na terra, ia saindo as cobras do meio daquela terra. Ia saindo as cobras, e cada vez essas cobras elas iam engordando e elas ficavam da largura da igreja. Aí o intercessor, o Senhor mostra isso para os intercessores. E o Senhor dá o entendimento. Senhor, na hora, acordei, vou chamar a intercessão, vou passar na intercessão. Espírito de prostituição na igreja. E o trator que ia revolvendo o quê? Através da intercessão, pastora, a prostituição, o Senhor ia mostrando o espírito de prostituição agindo no meio da igreja. Aí a intercessão tem que ir lá. E tem que se colocar na brecha lá, para que o inimigo não entre e não destrua a vida dos jovens, dos adolescentes, das pessoas da igreja com prostituição. Aí, irmão, quer ser intercessor só passeando na chapinha e não tem condição. Intercessor tem que ralar, meu irmão. Intercessor tem que chorar. Chorar pela misericórdia de Deus. Intercessor tem que ir diante do Senhor e chorar, pedir perdão pelos pecados da humanidade, do povo. Pedir perdão, usar de misericórdia, como a pastora falou. Acusando, não sei o quê, porque isso não interessa, isso não é intercessão, isso é confusão no meio da igreja, confusão. E eu quero dizer que confusão já sabe que você já perdeu e o diabo já ganhou. E você já está derrotado. Intercessor é choro pelas vidas, pelas almas, por libertação. Pelas pessoas, como a Bíblia diz, que não tem, como ovelha que não tem pastor, que estão no mundo perdido, metido nas drogas, na prostituição, as famílias destruídas, no homossexualismo, no lesbianismo, famílias acabadas, guerras, fome, miserabilidade, tudo. Intercessor precisa estar como esse vigia lá na torre, alerta, atento, ver o que Deus está te movendo a igreja, que é a vontade dele, para fazer a vontade dele no meio de nós. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, Elias, ele fez diferença na geração dele. Fez diferença. O intercessor, ele é diferente. Ele não é igual a todo mundo. Ele não é aquele que faz uma oraçãozinha xoxa e pensa que é intercessão. Isso não é intercessão. E isso não sobe nem nesse plástico. Aqui, esse negócio aí do Ismael, esse lustre. Nada. Intercessão não é isso, não. Agora, algumas coisas práticas. O coração do intercessor. Como deve ser o coração do intercessor? Como deve ser? A pessoa que se dispõe a ser o intercessor para o Senhor, ele tem que ser nascido de novo. Aí você vai lá para Nicodemos, né, quando o Senhor diz, você tem que nascer de novo. Ele, mas como? Tem que ser nascido de novo. Caráter cristão, deixar as coisas do passado, deixar as coisas velhas, manifestar os frutos do Espírito Santo. Né? Deixar as coisas, mas no mundo, quando eu era do mundo, eu brigava, eu era assim, né? Brigava, reclamava, tudo eu queria confusão. Hoje eu queria bem pouquinho, né, pastor? Olha, né? Bem pouquinho.
tudo eu criava confusão, e eu ia, eu brigava, eu reclamava, e eu ligava para o 0800 e denunciava o produto. Meu irmão, aquelas coisas, olha, eu nasci de novo, eu só faço só um pouquinho de confusão com o pastor agora, só um pouquinho. Né? Ser nascido de novo, ser regenerado, ser outra pessoa, deixar aquelas coisas velhas para trás que não te interessa mais, não interessa, para nós andarmos com o Senhor Jesus. Não, irmã, é porque eu sempre tive um temperamento forte, você tem que acabar, tem que morrer esse temperamento forte. Tem que sepultar, você tem que ficar caladinha ali, esperando o que Deus vai fazer. O intercessor, ele precisa ser maduro espiritualmente, senão, irmão, vão fazer cada leseira na igreja. Tem que ser maduro, ter maturidade. Eu acho que a lição de domingo vai falar sobre isso. Maturidade. Tem que ser uma pessoa madura na fé, sem estar fazendo criancice, sem estar fazendo cocô na intercessão, gente. É isso mesmo, fazendo cocô na intercessão. Tem que ser maduro, tem que saber resolver as coisas, tem que saber o que Deus está falando, tem que saber o que Deus quer, né? Tem que ter maturidade, gente. Ah, não, porque a irmã, não, porque... Irmã, porque eu sou nascida de novo, mas a minha vontade é dizer, irmãs, calem a boca. Vão tudo ficar de castigo no banco aí. Até se converterem. Quando se converterem, vocês vêm de novo para interceder. Ter maturidade espiritual é você entender o reino de Deus. É entender o reino do Espírito. É você, sabe, não gastar tempo com bobagens, com besteira, mas é gastar tempo com aquilo que Deus tem para aquele tempo para nós. Deixar essas meninices. O intercessor não pode ser menino, gente. Não pode agir como menino, não pode agir como criança, bebê. Tem que agir com maturidade. O intercessor tem que saber o que está falando e o que está fazendo. O intercessor tem que saber dar um conselho para uma pessoa. O intercessor tem que saber orar pela pessoa, uma oração que Deus está te direcionando ali. O intercessor precisa ser dessa forma. O intercessor precisa ser uma pessoa de jejum e oração. Ai, irmão. Nós fizemos um propósito, vocês desculpa a brincadeira, tá? Eu vou fazer um quebra-gelo, tá, pastor? O pastor José sabe. Nós fizemos um propósito aqui, aí eu cheguei. Eu digo, quem emagreceu fez o propósito. Eu vou olhar, quem não emagreceu não fez. Aí eu cheguei e disse para o pastor, ele ficou rindo. Porque o jejum emagrece a pessoa. Se vocês não sabem, emagrece mesmo. Mas não se preocupe que nem todo magro jejua, tá? E ao contrário também não é verdade. Então, o intercessor, ele precisa ser uma pessoa de jejum e oração. Ah, irmã, eu não aguento jejuar. Gente, jejum é treino. É tipo você servir lá o quartel. É tipo você servir o quartel lá. Você entra lá, vai correr todo dia. Quando chegar com 21 dias, que é quando se forma o hábito, você já está correndo o quartel todo. Né? Jejum, jejua 1 hora. No outro dia, jejua 1h15, 1h30, 1h20. É tipo você fazer exercício na academia. Vai jejuando. Vai jejuando, porque a maioria passa fome. Fica tudo sem comer, pensando que é jejum. Aí briga com todo mundo. Não vamos entrar nesses detalhes. Né? O intercessor, ele precisa ser uma pessoa de jejum. Ah, irmão, eu não aguento não passar fome. Não passa fome. 1 hora de jejum, irmãos, dá para abalar o reino das trevas. 1 hora de jejum com o Senhor. Jejum e oração, leitura da palavra. 1 hora de jejum, 2 horas, 3 horas, quanto você puder. Você precisa, porque ela usou aqui, quando o Senhor falou, sabe, os discípulos estavam no pé do monte lá, criando a maior confusão, porque não conseguiu expulsar o demônio. Aí Jesus disse,
Essa casta aí não sai assim não, sabe? Só com grito, e nem com reza braba. Essa casta aí sai só com jejum e oração. Né? Só com jejum. Então, o intercessor, ele tem que jejuar. Ah, eu não sei, irmã, mas nós vamos aprender então. Você vai começar e você vai ver. E tem que orar. Tem que ler a palavra. Tem que tirar período de oração. O intercessor, ele precisa fechar as brechas da sua vida. Você precisa fechar as brechas da sua vida. Você quer ser um intercessor, irmãos, olha, por isso que eu disse, vai recebendo o que é seu, o que não é, joga ali para a Consuelo, que ela joga lá para a rua, né, Consuelo? Ela está ali na porta. O intercessor, eu vou interceder aqui um exemplo, questão financeira na vida do pastor. Gente, eu não sou dizimista nem ofertante na igreja. Aí você diz, mas irmão, o diabo está furioso. Eu digo, irmã, vai se converter, irmã. Como é que eu vou me propor a fazer uma campanha, a estar à frente do negócio, que vai falar de dinheiro, de dízimo, de oferta, de não sei o quê? Eu não sou dizimista nem ofertante. Eu sou, olha, aquela mão de mucuraçada, que eu sempre digo, não abre de jeito nenhum. Eu não posso, irmãos. Então, o intercessor, ele tem que fechar as brechas. Ele tem que fechar as brechas da vida dele. Sabe por quê? Porque o inimigo vai vir. O que é que a pastora falou? Se o muro tiver com brecha, o inimigo vai entrar. Entra ou não? Claro que entra. Aí você quer que a pastora Edilene aqui fique seca, orando para você sair dessa prova. Meu irmão, te vira aí com Deus. Te vira aí, meu irmão. Aí você quer que a irmã Fátima Teles aqui ore na sua cabeça, faça a campanha de não sei quantos 1000 dias aqui, se jogue pelo chão, se bata toda a nossa lida e você está aí no bem bom. Então o intercessor, ele precisa fechar as brechas da sua vida para você ser um intercessor. Mas irmã, mas olha isso, feche as brechas. Como a gente fecha as brechas do muro? Você vai com Deus, confessa o teu pecado e pede perdão, se arrepende. Aí Deus é na hora, é tipo o ladrão na cruz, né? É rapidinho. Porque, irmãos, nós não somos perfeitos. Nós erramos sim, mas você não pode ser, igual como eu digo, não pode ser cara dura de chegar com Deus e dizer, parece que está tudo bem. Né? Você tem que chegar lá com Deus, Senhor, eu errei, eu pequei, eu estou assim, eu estou assado, eu fiz isso, eu sou assim, assado, mas eu quero mudar, me mude, me transforme, eu vou deixar, usar a palavra de Deus, confessar, se arrepender, e o Senhor, Ele te perdoa, Ele te restaura. Aí por isso que tem muita gente que tem medo da intercessão, não, porque o diabo vai vir e vai jogar você no chão. Bem, ele só joga se você tiver brecha na sua vida, ele vai entrar assim e ele vai acabar com você. Se você não se socorrer com Deus. Amém, irmãos? O intercessor, ele precisa ter compromisso com Jesus. O intercessor pode chegar aqui quando o culto já começou? Ele pode chegar aqui quando o irmão está pedindo a oferta? O intercessor pode entrar ali, o pregador está aqui, ele entra. O intercessor não existe, ele não é aparente na igreja. Ninguém nem sabe que existe, porque aqui a gente não tem um lugar específico para interceder. A gente até que teria. Mas o habitual é a intercessão ter uma sala. Antes do culto, eles entram para lá e eles ficam intercedendo e só saem de lá quando o culto acaba. Irmã, eu não vou assistir o culto, não. Vem um assiste, vem outro assiste, vem outro assiste. O intercessor é para estar lá chorando. Chorando pelas almas que estão aqui, pessoas que para aceitar Jesus, pessoas para serem curadas, pessoas para serem restauradas, renovadas, fortalecidas, tudo isso. Isso é o habitual que se faz, né? Mas aqui a gente ora todo mundo junto. Né? Até a gente não ter, né? Nós não somos batistas, né, pastor? Batista é que, já estou fazendo uma reivindicação. Batista é que compra todo o quarteirão, ele sai comprando lá, é sala, 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 que não acaba mais. Eu estou fazendo uma reivindicação, aproveitando o nosso pastor está aí, né? Então, o intercessor, ele tem que ser capaz de expulsar demônio.
Porque vamos chamar Fátima Teles. Não, é todos. Nós temos que ser capazes de expulsar demônio quando ele se manifesta, de orar, de repreender, de ir lá, fazer uma oração, fazer uma expulsão mesmo quando o demônio se manifesta. O intercessor, irmãos, ele não se enfurece quando ele é acusado injustamente. Irmã, mas eu estou certa. Irmã, quem está perguntando se a senhora está certa? Olha, eu só estou falando de mulher, porque eu só me perguntar dos homens. O irmão chega, irmã, porque eu estou certo. Quem está perguntando se você está certo? Ou se você está errado? Jesus, quando ele foi para a cruz, ele foi reclamando, se esperneando, se batendo todinho, se quebrando todo. Dizendo, judeu, bando disso, daquilo, eu sou o filho de Deus. Jesus foi com uma ovelha muda indo para um matador, ele não abriu a sua boca para se defender. Intercessor não precisa se defender. Ele tem um que defende ele tem um advogado. Então, para que ele está querendo se defender das coisas que são feitas injustamente para ele? Gente, isso não é intercessor, não. Isso não é intercessor, não precisa. O intercessor, sabe, está se defendendo, se justificando e dizendo: Jesus, como o povo diz, toma de conta aí. Tu é que sabe. Tu és o meu advogado. E tu intercede por mim junto ao Pai. Coração de intercessor tem que ser assim, irmãos. Intercessor tem que ter sensibilidade ao pecado. Ele tem que não compactuar com o pecado, mas a vida da pessoa, o indivíduo, a gente tem que amar o indivíduo. Eu estava falando com uma irmã hoje mesmo aqui, e ela estava compartilhando uma coisa, eu disse para ela: irmã, ame essa pessoa, ame essa pessoa. Ame essa pessoa. Não olhe para o que ela fez, mas ame essa pessoa e ore, profetiza, interceda junto ao Pai pela vida dessa pessoa, que vai ver o que Deus vai restaurar na vida da pessoa. Então, o intercessor é aquele que ele sente o peso pelo pecado das outras pessoas. E ele sofre confronto, sim. Ele sofre confronto. Mas ele tem que ter certeza que Deus chamou ele para fazer aquela obra, e que Deus está nessa obra com ele, e que Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. E o último, o intercessor precisa ser cheio do Espírito Santo. O intercessor precisa exercer os dons espirituais, e a gente vê que isso... por que quase não se manifesta mais na igreja? Porque as pessoas não buscam. Porque nós não buscamos os dons espirituais, gente. O dom mais importante para o intercessor, não é mais importante pela Bíblia, não. O dom mais importante para um intercessor, o dom espiritual, é discernimento de espírito. Discernimento, sabe aquele vigia que está lá na torre? Ele olha e ele discerne lá se aquela pessoa é de Deus ou se não é. O intercessor precisa saber discernir. Às vezes Deus está, dá um exemplo, às vezes Deus está com a mão no teu peito, sabe? Você está numa prova, tratamento de Deus ali na tua vida. Sabe, Deus está tratando contigo, você está numa prova ferrenha. O intercessor precisa saber discernir se é Deus que está tratando ou se é o diabo que está na vida da pessoa. Por isso nós precisamos ter discernimento de espírito, que é para a gente não fazer meninice, não fazer bobagem. Quando o negócio aqui é preto, você está orando lá para o branco. Você tem que orar aqui no preto, porque o negócio aqui é o preto. Então, discernimento de espírito, nós passamos a ver e a entender o reino espiritual. O reino espiritual.
Davi, quando o filho dele, Absalão, destronou ele e quis matá-lo, perseguiu, quando veio aquele servo, esqueci o nome dele agora, Davi ia saindo a pé, né, com as mulheres dele, os troços dele, Davi, o filho tomou, por uma série de coisas, veio aquele servo dele lá e veio fazer chacota de Davi, não é isso? Ele veio fazer chacota, veio zombar do rei. E o servo de Davi foi lá e já ia contra ele. Eu esqueci o nome dele, desse servo. Sabe o que Davi disse? Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus, Davi. Com todos os pecados. Sabe o que Davi disse? Deixe, porque eu sei que isso procede de Deus. Gente, que coisa tremenda. Davi sabia. Davi, ele tinha intimidade com Deus. Davi, ele entrava no reino do Espírito. Ele entrava, ele sabia que era Deus que estava tratando ele por consequência dos pecados dele. E ele não fez nada contra o servo, porque o servo desrespeitou ele. Ele disse, não, deixa, porque eu sei que é o meu Senhor. Isso procede de Deus. Então nós precisamos saber, nós precisamos ter discernimento de espírito. E o intercessor, ele precisa buscar todos os dons todos. Dom de profecia, dom de conhecimento, que a gente chama revelação, dom de línguas, interpretação, variedade, operação de maravilhas, dom de curas para curar. O intercessor precisa buscar isso. Quantas pessoas estão enfermos na igreja? A gente chama para orar. Meu Deus, quantos? O intercessor precisa buscar os dons espirituais e exercer esses dons espirituais na igreja. Para a igreja, isso é para a igreja, é para nós. Então o intercessor tem que buscar isso. E hoje a gente vê que quase as pessoas não buscam mais os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. Precisamos buscar. Quem não é batizado, o intercessor que não é batizado com o Espírito Santo, deve buscar o batismo com o Espírito Santo, deve buscar os dons espirituais, deve buscar. E essa página aqui vai ficar para o segundo seminário, tá, irmã? Cadê? Essa daqui vai ficar para o segundo seminário, que eu vou só terminar essa daqui, por causa do horário, tá? Irmãos, nós precisamos buscar isso para a igreja, para nós exercermos em favor da igreja, né? Em favor, de vez em quando, o Senhor fica martelando aqui na minha mente. De vez em quando o Senhor fica martelando, falando. Sem profecia o povo se corrompe. Sem profecia o povo se corrompe, infelizmente. Mas é verdade. Nós precisamos buscar os dons espirituais. Nós precisamos exercitar isso na igreja, principalmente nós que somos pentecostais. Não se preocupe, os batistas estarem esculhambando com a gente, com os pentecostais, que a gente faz um bocado de coisa e roda pelo chão e cai. Nós somos pentecostais, nós somos assim mesmo, a gente grita, a gente baba, a gente chora, a gente corre, a gente fica de joelho, fica em pé, a gente faz tudo isso, é assim mesmo. Isso faz parte, nós somos pentecostais. Se nós fôssemos batistas, a gente estaria lá, sem bater palma, sentadinho, todo comportadinho direitinho. Por isso que a gente não está lá, a gente está aqui. Porque nós somos da Bleia, né? E da Bleia, isso pode colocar a gente nas redes sociais, não se preocupe. Nós somos, a gente precisa. A gente, quando a gente exerce os dons espirituais, não é só para a igreja, para o outro. Nós também somos edificados, quem exerce. Nós somos fortalecidos, nós somos renovados, nós somos animados, nós criamos esperança, entendeu, irmão? Nós precisamos disso. Nós temos que buscar.
Nós temos que buscar e Deus vai dar, porque se nós pedirmos, Ele vai dar, que Ele diz isso na sua palavra. E o último tópico aqui dessa folha é Mateus 18, que a gente vai encerrar, deixar o resto para amanhã. Mateus 18, é a partir, eu acho que é do verso 20 até o 35. Eu coloquei aqui 23, mas é antes do 23. É o 20, depois você lê na sua casa. Pedro faz uma pergunta para Jesus. Ele faz uma pergunta e ele diz assim: Jesus, Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou ter que perdoar? Até 7? Se Pedro faz essa pergunta, ele já estava na 7ª vez, não é isso, irmão? Para perdoar esse dito irmão, o mesmo irmão, não é isso? Se Pedro chega, um apóstolo, né? Se ele chega, Jesus, até 7, porque na cabeça dele já estava bem, essa é a 7ª vez que eu vou perdoar esse irmão aqui. Aí Jesus diz assim, não, até 7 não. Quantas vezes? 490 vezes. Né? Imagine, Pedro, isso deveria ser um problema na vida dele, porque foi ele que perguntou lá do Senhor, né? Isso devia ser incômodo, mas, poxa, aquele irmão toda vez faz isso, e toda vez eu tenho que perdoar esse irmão, e toda vez eu tenho que ir lá, e toda vez eu vou de novo, e toda vez eu que vou, e toda vez eu vou lá, peço perdão, Senhor. Aí o Senhor respondeu, não, 7 vezes 70 eu tenho que perdoar, 490 vezes, aí o pastor Jacó complementava, por dia. Ele pregava aqui, ele dizia isso. Ele dizia por dia. Ele ainda complementava, por dia, irmãos. Olha, o coração do intercessor, gente, se não for perdoador, você não é intercessor, você, desculpa eu lhe dizer isso, aqui na lata. Você não é intercessor. Intercessor precisa ter um coração quebrantado, coração amoroso, coração que perdoa, um coração que ama, um coração que entende, um coração que se coloca no lugar do outro. Você pode até ficar chateado no comecinho assim, mas você vai para casa e você, sabe, o Espírito Santo vem e você volta atrás. Eu vou falar porque a pessoa não está aqui, eu posso falar dela, né? Porque toda ausência é atrevida, né, irmãos? Aí, como a pessoa não está aqui, eu vou falar. Olha, a minha líder aqui, meu Deus, essa misericórdia. Não é a senhora, não, irmã. A pessoa não está aqui. Eu tratei mal um irmão aqui na igreja. Mas eu fui muito grossa com ele. Eu fiz uma cobrança assim que, sabe, pastor, uma cobrança do Satanás mesmo. Entendeu? Fiz uma cobrança muito dura para o irmão. Aí terminou o EBD, eu fui embora para casa. Gente, eu cheguei em casa, o Espírito Santo, na hora. Você sabe o que você fez? Aí começou. E se o irmão se desviar da igreja, eu digo, aí eu vou me jogar aos pés dele, eu vou pedir a oportunidade do pastor José, vou pedir perdão da igreja, dele, da mãe, do pai, de quem ele tiver por aí, da mulher, do filho, de todo mundo. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Peguei meu carro, fui bater na casa do irmão. Não esperei nem esfriar, meu irmão. Estava quente mesmo. Eu disse, irmão, lá, chamei todo mundo logo. Não é pedir perdão só de um. Eu disse, irmã, se você quiser, eu peço uma oportunidade do pastor José, eu pego o microfone e vou pedir perdão diante da igreja, de todo mundo lá, dizer que eu errei, porque eu estou errada. Eu estou errada, irmão. Então, me perdoe. Aí o irmão disse, irmã, a senhora sabe que eu nem liguei? Ele disse para mim. Eu disse, irmão, você nem ligou, mas eu não fiquei em paz, irmão. Eu nem almocei, irmão. Nem almocei. E fui lá e pedi perdão de todo mundo e disse. Aí, gente, por que eu fui pedir perdão? Porque eu quero ser uma pessoa inteligente. Os inteligentes, eles pedem perdão.
O contrário disso não pede, ele prefere ficar emburrecido lá, prefere carregar aquele irmão a vida toda na costa, mas ele não perdoa e nem pede perdão. E o que a Bíblia nos fala aí em Mateus 18? Mas antes disso eu quero fazer uma pergunta. Qual é o nosso comportamento quando nós somos ofendidos? Qual é o nosso comportamento? A irmã aqui atrás fez. Quando a gente é ofendido, a gente vira bicho, né, irmão? A gente vira bicho quando a gente é ofendido. Quando a gente é magoado, quando a gente é injustiçado. A gente quer se vingar, a gente quer fazer aquela oração, né? Jesus, pega ele, quebra a perna dele. Né? A gente quer, vai lá, Jesus. Coloca no leito. Qual é o nosso comportamento? Sinceramente, aí para você, qual é o nosso comportamento quando a gente é ofendido por alguém? A gente quer dar o troco, né, irmãos? O coração do intercessor não pode ser assim. A ofensa é uma isca que Satanás coloca na nossa vida. Ele coloca a ofensa no nosso caminho para a gente sair dos caminhos do Senhor, para a gente deixar de fazer a obra, entregar todos os cargos. E olha, sinceramente, quantos casos de ofensa na igreja não resolvidos? Quantos casos de ofensa na igreja não resolvidos? Que a pessoa foi embora, a pessoa mudou de igreja, a pessoa abandonou, deixou cargo, só porque não quer ir lá com a pessoa e se reconciliar, gente, pedir perdão, é só por causa disso. É só por orgulho. Não quer ir lá, reconhecer. E quem é que pede perdão? Quem ofendeu ou quem foi ofendido, irmãos? O ofendido. O ofendido é que vai lá e pede perdão, não é quem te ofendeu, não. O ofendido é que pede perdão. Quem é o mais forte? Quem ofendeu ou quem foi ofendido? Quando pede perdão, o mais forte é o ofendido. Já pensou? Eu tratei mal o irmão, se ele viesse comigo na hora e dissesse, irmã, me perdoe porque a senhora me ofendeu. Irmão, eu tinha caído dura ali atrás nessa igreja, porque foi aqui. Eu tinha caído dura aí, entendeu? Ia chorar horrores, ia me jogar nos pés do irmão. Eu ia colocar nas redes sociais um textão, ia fazer qualquer coisa. Quem pede perdão é o ofendido, porque o ofendido é o mais forte. É o mais forte. E quem não pede perdão é o mais fraco. E o Senhor, para responder isso aí de Pedro, que Pedro já estava no 7º, né, ali já ardendo tudo, o Senhor contou uma parábola. Disse o seguinte, um senhor chamou todo mundo lá que devia a ele, e ele perdoou todo mundo pela dívida. Aí esse que foi perdoado foi lá com o empregado dele e cobrou a dívida e não perdoou. Aí o Senhor disse, mas como você foi perdoado da sua dívida que era um valor exorbitante e você não perdoou o teu servo, que era uma dívida pequenininha? Como é a igreja que a gente não perdoa outra pessoa se Jesus já nos perdoou? Se Jesus já nos amou primeiro? Se Jesus não perguntou para me perdoar, ele não perguntou o que eu fiz, o que eu não fiz, ele já sabe de tudo que eu fiz, o que eu não fiz. Como? E ele diz no final, se você não perdoar o seu irmão, o Senhor também não vai te perdoar. Se você não perdoar, imagine um intercessor que tem mágoa com o irmão na igreja, eu tenho até medo de um dia ele cair duro aqui, manifestado de demônio, eu não vou expulsar não. Pode chamar o pastor José, porque eu tenho discernimento de espírito, eu olho e digo, esse aí eu não vou nem aproximar que eu já sei qual é o assunto. Chame o pastor José para ele vir expulsar. Né? Então, irmãos, intercessor tem que ter esse coração perdoador, amoroso, sabe? Que releva, que se coloca no lugar, sabe?
pessoa fez isso naquele momento, ou foi por ignorância, ou não estava bem, não sei, a gente arranja alguma desculpa para entender a pessoa. Se o Senhor já nos perdoou de tudo que a gente fez, e não foi pouca coisa não que a gente fez, e que a gente faz, né? Ele já perdoou, ele continua perdoando, e a gente não quer perdoar a pessoa. A gente não, sabe, não faz uma oração, Espírito Santo, prepara lá a pessoa que eu vou lá hoje. Ai, me perdoa, irmão. Me perdoa, irmã. Não importa se fulano vai perdoar ou não, é outra história, mas você tem que fazer isso. O intercessor deve fazer isso, irmão. Sabe por quê? Aí ele vem para a igreja aqui e quer colocar a mão na tua cabeça. Eu não vou nem entrar em muitos detalhes. Aí ele quer colocar a mão na tua cabeça, ele quer orar por ti, sem estar bem com Deus, né? Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos estar encerrando aqui, mas antes de nós encerrarmos, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração. Eu queria que você pode fazer um círculozinho aí, só 3 pessoas, 4, 5. Você pode segurar na mão, que o Wilson Lima já liberou para segurar na mão também. Só que fizesse aí um círculozinho, que a gente vai fazer uma oração. Nós vamos orar. Eu disse para vocês no começo que eu creio que Deus está levantando intercessores. Eu creio que Deus está levantando para esse tempo, para cá, para a nossa área. Para a nossa área. Não precisa o pastor estar atrás de intercessores. Nós como igreja, nós devemos nos dispor para sermos usados na mão do Senhor como intercessores. E nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero que você ore, você como intercessor, porque eu creio que todos que estão aqui é porque são intercessores em nome de Jesus. Eu quero que nós oremos e você vai buscar os dons. Você vai buscar os dons espirituais, você como intercessor, você vai falar para o Senhor. Senhor, eu quero, diga para o Senhor qual é o dom que a tua igreja precisa. Qual é o dom que a tua igreja precisa? Irmão Paulo, faz uma música aí, irmão Paulo, por favor. Você precisa, qual é o dom que a tua igreja precisa? Para que nós possamos desenvolver o nosso ministério segundo a vontade de Deus para aquele tempo, para aquele lugar. Qual é o dom espiritual? Que você ore agora e que você diga, Senhor, eu preciso de discernimento de espírito. A tua igreja precisa de discernimento de espírito. Dom de curar, Senhor, de curas, que é para curar os teus filhos para a tua igreja. Os dons são para a igreja. Que você peça do Senhor agora. Você que não é batizado com o Espírito Santo, peça, Senhor, eu quero ser batizado com o teu Espírito Santo. Decanta labacheias. Oh, declova xaramanaias. Decanta labacheias. Declovas. Peça, Espírito Santo, vem agora e me batiza. Batiza agora a tua igreja, Senhor. Os teus intercessores estão aqui, meu Pai. Teus intercessores estão aqui agora, meu Pai. Nós precisamos, Pai. Nós precisamos das armas espirituais, meu Pai. Nós precisamos do teu Espírito Santo de Deus. Então vem agora, Espírito Santo, e concede os dons para a tua igreja. Concede segundo a tua vontade, segundo o coração. Concede agora, eu ministro sobre a tua vida o dom de profecia. Receba em nome de Jesus o dom de profecia, o dom de línguas, interpretação de línguas,
curas, operação de maravilhas, meu Pai. Concede agora em nome de Jesus. Concede agora. Seja batizado agora. Receba o batismo do Espírito Santo. Discernimento de Espírito. Senhor, vai capacitando a tua igreja, meu Pai. Vai capacitando a tua igreja. Vai capacitando teus filhos. Vai concedendo agora. Vai concedendo os dons do teu Espírito. Vai recebendo dom agora. Vai recebendo dom agora. Vai recebendo batismo agora. Batiza Jesus. Vai batizando agora. Vai batizando agora. Vai sendo tocado agora pelo Espírito Santo. Vai tocando agora. Vai tocando agora, Senhor. Toca agora os líderes. Os líderes. Os líderes, meu Pai. Toca agora. Concede agora os dons. Os líderes, meu Pai. Vai tocando a liderança agora. Vai tocando a liderança agora. Vai tocando, vai concedendo agora. Vai concedendo agora. Vai concedendo agora. Espírito Santo vai soprando. Vai soprando. Espírito Santo sopra agora. Receba agora do Senhor os dons. Receba agora. Receba agora o renovo. O renovo do Senhor. Receba agora a confirmação do chamado. Receba agora a confirmação do teu chamado. Decanta. Labacheias de clovas, xaramanaias, decanta. Labacheias de clovas, xaramanaias. Receba, receba, receba. O Senhor está entregando. O Senhor está entregando dons para a igreja. O Senhor está equipando a igreja de clovas, xaramanaias. O Senhor levanta. O Senhor levanta intercessores para estar à frente da batalha. O Senhor levanta intercessores para estar à frente. Oh, Senhor, levanta agora, segundo o teu coração, segundo a tua vontade. Segundo agora, Senhor. Vai tocando, Senhor. Vai levantando, meu Pai. Vai removendo, meu Pai, toda a cinza. Vai removendo toda a cinza. Vai removendo todo impedimento. Senhor, vai restaurando os ministérios de intercessão. Vai restaurando os ministérios de intercessão, Senhor. Vai restaurando agora aquele que parou, aquele que abandonou, aquele que deixou. Restaura agora. Restaura agora. Vai restaurando. Vai restaurando. Vai restaurando. Dê sonhos proféticos para tua igreja. Dê sonhos proféticos, meu Pai. Dê sonhos proféticos, dê visões, meu Pai. Dê visões, dê revelações, meu Pai. Vai usando, meu Pai, os intercessores, Senhor. Oh, Senhor, vai abrindo a visão espiritual. Vai abrindo a visão espiritual dos intercessores, Senhor. Abra a visão espiritual. Visão de reino. Visão de reino. Eu profetizo visão de reino. Visão do reino espiritual, meu Pai. Vai abrindo a visão, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Vai fazendo, vai operando, Pai. Vai operando, Senhor. Levanta os guerreiros, meu Pai, da última hora. Levanta os teus soldados, meu Pai. Levanta os teus atalaias, Senhor. Levanta nesse tempo para interceder, meu Pai. Por esse tempo de dias maus, Senhor. Vai fazendo, Espírito Santo. Vai operando, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, receba, meu irmão, com fé, em nome de Jesus. Aleluias, 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 aleluias.